Agora, na Rádio Diocesana FM 95,7, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar de um tema que toca a muitos de nós, sobre a velhice, a ancianidade, a idade da maturidade. O Papa tem falado muito sobre esse tema. É importante sabermos, o Papa é um idoso de 85 anos. E ele foi eleito Papa com 77 anos. Na nossa igreja, os papas sempre são velhotes. São pessoas já maduras. Talvez um dos papas que tenha sido escolhido com menos idade foi São João Paulo II, que foi eleito Papa com 58 anos. Mas não é comum. É sempre depois dos 65, até depois dos 70. Também o Papa Bento XVI foi eleito já com bastante idade e está vivo até hoje com mais de 90 anos. O Papa Francisco tem 85 e o Papa tem feito algumas catequeses sobre esse tema da maturidade. Ele diz que a velhice é um dom de sabedoria e maturidade para todas as idades da vida. Ele falou da importância do diálogo entre jovens e os idosos e idosos com jovens. Essa ponte ela é importante para a transmissão da sabedoria na humanidade. Segundo o Papa, essa idade da vida diz respeito a um verdadeiro novo povo, que são os idosos. E ele diz: nunca fomos tão numerosos na história da humanidade. As pessoas estão vivendo mais tempo de vida. Então, por isso nós temos um grupo tão grande de idosos e idosas nas nossas sociedades. Mas também há um risco no mundo, que é o risco de ser descartado. Esse risco é muito frequente. Os idosos muitas vezes são vistos como um peso. Na primeira fase dramática que nós passamos da pandemia, os idosos pagaram um preço muito alto, porque já era uma parte mais frágil. E quantos deles morreram por falta de oxigênio? Porque a doença os pegou primeiro. Muitos faleceram. Junto com o tema da migração, a velhice está entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar nesse momento. Não se trata apenas de uma mudança quantitativa, porque o número de idosos aumentou, mas está em jogo a unidade das idades da vida, ou seja, o verdadeiro ponto de referência para compreensão e mesmo apreciação da vida humana em sua totalidade. Aqui nos faz pensar numa pergunta: existe aliança entre as diferentes idades da vida ou prevalece a separação e o descarte? Segundo o nosso Papa, vivemos num presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. Porém, a proporção mudou. A longevidade, ou seja, as pessoas com mais idade, acabaram tornando-se massa. E em grandes regiões do mundo, a infância é um grupo muito pequeno, muito menor. Sobretudo na Europa, onde as pessoas no máximo têm 2 filhos. A maioria, 1 filho só. E já muitos não querem filhos. Falamos também do inverno democrático. Há um desequilíbrio que tem muitas consequências. Então, segundo o Papa Francisco, o prolongamento da vida tem um impacto estrutural na história dos indivíduos, das famílias e das sociedades. Olha, é importante entender o seguinte, que para uma idade que é parte decisiva do espaço comunitário e se estende por 1/3 de toda a vida, há muitas vezes planos de assistência, mas não projetos de assistência. Planos de assistência, sim, mas não projetos para fazê-los viver plenamente. E isso é um vazio de pensamento, de imaginação, de criatividade. Sob esse pensamento, o que cria o vazio é que o idoso, a idosa, são muitas vezes material de descarte. Nessa cultura do descarte, os idosos entram como material de descarte.
A aliança entre gerações, que restitui ao humano todas as idades da vida, é o nosso dom perdido e devemos recuperá-lo. Deve ser reencontrado nessa cultura do descarte e nessa cultura da produtividade. O Papa diz então que quando os idosos comunicam seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os jovens que não mais questionam os sonhos dos idosos, eles terão dificuldade para carregar o seu presente e suportar o seu futuro. Se os avós se voltam só para suas melancolias, seus problemas, suas doenças, os jovens vão olhar ainda mais para os seus celulares. Então é importante que a tela ela pode permanecer ligada, os celulares, mas a vida ela se extingue antes do tempo. A repercussão mais grave da pandemia não está na desorientação dos jovens, porque os jovens muitas vezes estão desorientados. Será que os idosos têm recursos de vida já vivida aos quais os jovens podem recorrer a qualquer momento? Claro que sim. Então, por isso, a importância da experiência dos idosos. A velhice é um dom para todas as idades da vida. É um dom de maturidade, de sabedoria. Eu vivi 20 anos na África e lá a palavra dos idosos conta muito, porque os idosos são como biblioteca, são um depósito de conhecimento. É por isso que o Papa é sempre um idoso, porque tem experiência de vida, tem vivência, e nós precisamos aproveitar da vivência dos nossos idosos e não descartá-los, não colocá-los de lado. Esse diálogo entre jovens e idosos é muito importante. É importante para os jovens porque aprendem da sabedoria dos mais velhos, e é importante para os idosos porque também se renovam com a juventude. O Papa sublinhou que é importante esse diálogo dos jovens e idosos, e dos idosos com os jovens. Essa ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade. Então, que nós possamos, em primeiro lugar, como idosos, perceber e valorizar o tempo que nós vivemos, a experiência que temos. Estarmos dispostos a passar isso, a contar histórias para os nossos jovens, para as nossas crianças, e por parte das crianças e jovens, olharem com mais carinho para os idosos, aprender deles, porque eles são um poço de história, de sabedoria. Que nós aprendamos a nos respeitar mais entre as gerações. Isso é muito importante. E os idosos, vivam a vida. Aproveitem, não fique voltado só para as suas dificuldades, para as suas doenças. Leiam mais, procurem se reunir mais com pessoas, com amigos, participe de algum grupo de idosos, vá para a igreja, frequente reuniões na igreja, não fique pensando só nas suas doenças, nas suas dificuldades. Vamos olhar para a vida com mais esperança, sabendo que cada um de nós pode dar a sua contribuição nesse período de tempo que Deus nos dá para viver aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ter mais amor pelos idosos e que os idosos amem mais a vida e a vivam plenamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Rádio Diocesana FM 95,7 A Voz do Pastor com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza. Quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953, 28 99963 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé.